E aí, galera do YouTube, vamos continuar as nossas aulas de direito constitucional narrado, pessoal. Vamos continuar, vamos persistir, vamos trabalhar, pessoal. É isso aí. Hoje é artigo 5º, inciso 2º ao 10 da Constituição Federal. Vamos lá, pessoal. Ok. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui a gente já abre um parênteses. Lei aqui é no sentido lei lato sensu. O que significa isso, pessoal? Vamos lá. Lei lato sensu. Se vocês verificarem conosco no artigo 59 do texto constitucional, vocês verificarão lá as espécies normativas. O que são espécies normativas? São as várias espécies, comandos normativos constitucionais, onde é possível o legislador, né, o operador do direito, o operador da lei, enfim, de uma forma genérica, atuar para a governabilidade, para a instrução geral. Por exemplo, emendas constitucionais, decretos legislativos, leis ordinárias, né? Enfim, resoluções, são as espécies normativas. Quando fala o legislador lei aqui, é nesse sentido, no sentido genérico, amplo. Em sequência, o que está albergado nesse dispositivo? O chamado princípio da legalidade, pessoal. Sempre cai isso em concurso. Então, lei aqui se refere no sentido amplo, tá? Falei já então do artigo 59, onde vocês verificarão as espécies normativas. Então, afinal, o que a gente pode entender, pessoal, por lei? O que é lei, afinal, galera? Bom, lei é o preceito jurídico escrito, emanado do legislador. Isso é lei, de uma forma bem sintética. Legitimado formal do poder e dotado. Quais são as características da lei? Generalidade. O que mais? Normalmente, né? Impessoalidade também. E obrigatoriedade. É, portanto, toda norma geral de conduta que disciplina as relações de fato incidentes no direito, de observância então imposta pelo Estado, cujo fundamento de validade se encontra arrimado no texto da Constituição. Porque se não estiver, haverá evidentemente a inconstitucionalidade. Tá? E aí, mais para frente, a gente vai verificar como indicar essa anomalia jurídica. Que instrumentos que nós vamos nos valer para que seja uma lei expurgada do ordenamento jurídico. Já já conosco, quando nós falarmos de controle de constitucionalidade, que aliás é um dos temas muito recorrentes nas provas de concursos públicos, galera. Isso aí. O pessoal tem em todos os concursos do Brasil incidência no direito constitucional das ações declaratórias de inconstitucionalidade. Essa temática ela tem caído muito, pessoal. Tem caído muito, é um tema recorrente em vários concursos. Qual é a diferença entre o princípio da legalidade ou estrita legalidade e o da reserva legal? É uma pergunta muito comum, tem sempre sido feita também em alguns concursos, né? Alguns mais até sofisticados. O da legalidade, também chamado ou conhecido por estrita legalidade, é uma regra de conduta, pessoal, direcionada basicamente ao particular. Por outro lado, o princípio da legalidade, né, é, portanto, mais amplo. Já o da reserva legal é uma regra de competência, direcionada não ao particular especificamente, mas ao Estado. Qual é a diferença entre lei nacional e lei federal? Muitos doutrinadores fazem aí a questão de distinguir essas duas realidades, né? Bom, como cai em concursos, a gente se preocupa, né, de a gente traçar para vocês realmente essa diferença.
Lei nacional, então, vamos lá, pessoal. Seria aquela que teria aplicação a todos os governados. Seria a lei nacional, o Código Penal, por exemplo, o Código de Processo Penal, vale para todo o território nacional, né? Aplicabilidade para todos os governados. Já a lei federal, olha que interessante, é a lei criada para regulamentar uma matéria de um ente federado, da União, por exemplo. Querem ver um exemplo? Vocês, quando passarem no concurso público de servidor público federal, por exemplo, da União, estarão submetidos, estarão por lei, por determinação legal, submetidos aos estatutos dos servidores públicos civis da União, né? A Lei 812. É isso aí. É uma lei direcionada para uma categoria, por um ente federado, no caso aí a União Federal. Inciso terceiro, vamos lá. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Tá? Observação, então. Direito de não ser torturado é um direito fundamental, né? Fundamental, absoluto, né? Direito à vida, direito de não ser torturado. Hoje existe uma lei específica, né, que tipifica a tortura no Brasil, 9.455 de 97, enfim, e mais para frente a gente vai delinear as alterações, eventuais revogações. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui, sem maiores delongas, tá? A gente vai, evidentemente que nesse nível de curso, não dá para a gente, da Constituição narrada, não dá para a gente ficar também esmiuçando letrinha por letrinha. A gente tem dado, evidentemente, prioridade para aquelas questões mais recorrentes. Okay? Inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É interessante a gente abrir um parênteses aqui agora, né? Um colchete aqui no caso do nosso texto, e dizer para vocês o seguinte: o nosso Estado é laico, pessoal. Laico. O que significa essa laicidade? Significa a existência, a laicidade, pressupõe a inexistência da obrigatoriedade de uma crença. Sim, o Brasil não é católico, não é espírita, não é evangélico. Todos temos o direito de optar por aquela religião que nos diz, que nos toca o coração, pessoal, não é isso? Ok? Por isso, se fala em doutrina que o Brasil não é um Estado chamado confessional, ok? Mas Deus existe? Será que Deus existe para o Estado brasileiro? Juridicamente sim, cuidado com as provas, pessoal. Juridicamente Deus existe, mas como? Deus, eu sou ateu, tudo bem, né? Todas as crenças, ou não, devem ser absolutamente respeitadas, né? Mas vamos ver o preâmbulo da Constituição, né? Lá no preâmbulo está a palavra Deus, né? Vejam vocês. Então, qual é o Deus da Constituição Federal, afinal? Qualquer Deus. O Brasil acredita em um Deus, mas não tem um Deus específico, uma religião oficial. O Estado, então, brasileiro não é confessional, é um Estado laico ou leigo. Qual que é a diferença, pessoal, entre a liberdade de crença prevista no dispositivo e de culto? Crença e culto. Já caiu isso em concurso? Pessoal, a distinção entre qual que é a diferença da crença e do culto? Será que é a mesma coisa? A crença está ligada à livre manifestação de pensamento. Já a de culto é a instrumentalização na manifestação do pensamento. Por exemplo, uma missa, procissões, liturgias.
Alguma vez houve só a garantia de liberdade de crença tão somente? Sim, na Constituição Federal do Império de 1824. O Estado era confessional, ligado à religião, vinculado, portanto. Por que a maioria dos feriados é católico? A lei federal que fixa. Por exemplo, vide artigo 215, parágrafo 2º do texto constitucional. Liberdade de culto. Não deve haver descumprimento de outros direitos, como de vizinhança, som alto. Não se trata, portanto, de um direito absoluto. Aqui vale a pena a gente fazer um parênteses de novo e explicar para vocês, relembrando, que não existe, segundo o professor Alexandre de Moraes, entre outros, não existe direitos aí absolutos. A gente até falava em outra oportunidade, o próprio direito à vida, né, pessoal? O próprio direito à vida, ele é relativo. Mas como, professor? Sim, em tempos de guerra, por exemplo, o Brasil admite. Né? Vocês sabem como é que funciona a pena de morte nessas circunstâncias? Fuzilamento. Fuzilamento. Tá? Tudo isso expresso em normas específicas que depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais com vocês. Ok. Imperativo de consciência, ou escusa, o que seria? O artigo 5º, inciso 6º e 8º, artigo 143. Obrigação legal imposta a todos. Por exemplo, voto, serviço militar, né? Com exceção dos eclesiásticos, entre outros, né? Para os homens. O Estado, então, brasileiro é laico, como já havíamos falado, que significa a neutralidade, né, do Estado em relação às várias concepções religiosas. Vejam vocês, não significa, então, que o nosso Estado é ateu, né? Não é isso. Ele acredita em Deus, sim, portanto, mas é um Deus genérico, é um Deus único. Né? Como em várias religiões se afirma, o Deus de fato, né? É só. O que muda são as religiões. E é interessante fazer um rápido comentário sobre isso. Você que está prestando concurso público, você estudante de direito, você que quer aí almejar a ordem dos advogados do Brasil, sempre deve se perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou estudando isso? Essa parte de introspecção para concursos públicos e para a vida também, né, pessoal? É muito importante. Sim, às vezes a gente esquece do lado, entre aspas, espiritual. A gente esquece e vai num frenesi tresloucado atrás de dinheiro, por exemplo, em primeiro plano. Vejam vocês, por exemplo, aqui, dando só a título de exemplo, já aproveitando para indicar o livro, como eu disse em outras aulas, devagarinho a gente vai indicando bibliografia. Todo o nosso curso, a gente tem o cuidado de verificar se a gente não está entrando aí no direito autoral. Por quê? Porque são excepcionais professores compilados, excepcionais professores doutrinadores, né? Como o professor Wadi Lâmego Bulos, que a gente está indicando aqui, excelente obra para concurso público. Né? Então todo esse nosso curso está sendo feito com muito carinho, com muito amor, sobretudo para vocês, tá? Sem outros intuitos. Nossa intenção é realmente a democratização do ensino, ok? E a gente está preocupado também com relação ao direito autoral, com certeza. Então tudo que a gente tem colocado aqui, a gente tem buscado, evidentemente, trazer a fonte. Né? Então, professor Alexandre de Moraes, professor Celso, saudoso professor Celso Basso, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, no direito, Congresso de Direito Constitucional que nós fizemos em São Paulo, na época no Maxud Plaza, nem sei se está operando esse hotel ainda, enfim, entre outros doutrinadores. Né? Mas é interessante, falando um pouco da religião, que o professor Wadi Lâmego Bulos, ele inicia com uma frase que a gente deve
pensar, é repensar, principalmente quando a gente está nessa área dos concursos públicos, né, pessoal? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pessoal, é Jesus, Evangelho segundo Mateus 6,33. Bom, fica a dica aí para os concursos públicos e seguindo o nosso curso. Laicidade é diferente de laicismo, né? Então, a laicidade é a neutralidade, como já dissemos. Já o laicismo seria a antirreligião, né? Também não se confunde com o ateísmo, que é a negativa da própria existência de Deus, como vocês sabem. Vamos voltar então? O artigo 143 diz: o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Então, a obrigatoriedade é impositivo constitucional, a obrigatoriedade do serviço militar. Bom, inciso 7º. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas atividades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É a escusa de consciência, né, pessoal? O que é essa escusa de consciência? É recusa ao cumprimento da obrigação a todos imposta em virtude de sua crença religiosa, política ou filosófica. Por exemplo, no júri, o juiz dispensa, mas vai advertir de eventual perda, né, dos direitos políticos. Restrições. Conforme o tipo, isso é parte da doutrina também fala, né? Conforme o tipo de obrigação que o Estado pretende impor, a intervenção pode ser absoluta ou relativa. Intervenção absoluta é aquela que obriga a pessoa a assumir uma conduta sob pena de perda da liberdade ou de direitos, por exemplo, o serviço militar obrigatório. Intervenção relativa ocorre quando o comportamento é objetado é a condição para se obter um benefício ou se evitar um prejuízo. Exemplo, provas do Enem, em cursos públicos. Bom, é isso. Hoje, então, para se perder os direitos políticos, basicamente 2 requisitos: recusa de obrigação a todos impostas e recusa no cumprimento de prestação alternativa fixada em lei. São essas 2 hipóteses que pode haver a perda dos direitos políticos. Ok. Vamos lá, só para o que interessa. Assegurado a censura. Vamos falar também um pouquinho da censura, né, pessoal? Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O que é censura? Censura é prévia, né? Ou seja, antes do pensamento ser divulgado, já vai haver aquele ato administrativo de contenção da ideia. Isso é censura. Previamente, a própria manifestação do pensamento. Então, consiste na verificação anterior à divulgação da compatibilidade entre o pensamento que se quer exprimir e as normas legais vigentes. Vejam vocês que, graças a Deus, no inciso 9, o legislador constituinte prevê que da liberdade dessa expressão intelectual, artística, científica, aliás, é o que nós estamos fazendo aqui, né? A democratização do ensino para aqueles colegas que estão nas suas casas, que não tem como, às vezes, fazer um curso, né? Interessante essa liberdade de expressão. Evidente que essa liberdade tem que ser feita com responsabilidade. Essa sempre é a nossa preocupação. Passar para vocês tudo que existe de mais atual, né? E evidentemente nós estamos abertos a críticas para a gente sempre estar melhorando. Bom, inciso 10. São invioláveis a intimidade
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Entre parênteses, breves comentários aí, pessoal. Direito à privacidade, artigo 5º, então 10, é gênero, e quem estão abrangidos a vida privada, por exemplo, sigilo bancário, fiscal, informático, telemático, telefônico também, intimidade, sigilos bancário, né? Fiscal, informático. 3, honra, imagem. Vejam quantos direitos aí estão abrangidos nessa palavrinha aqui, direito à privacidade, né? A vida privada, intimidade, a honra, a imagem, ok? Intervenções violadoras, o que cai em concurso? A quebra, que a gente tem visto muito nas operações Lava Jato e seus desdobramentos, né? E graças a Deus, né? Porque o Brasil está sendo passado a limpo, mas essa quebra, ela pode ser abusiva, quebra de sigilo, legítima, restrição do sigilo. Que autoridades podem determinar? Juiz, as CPIs, qualquer CPI? Não, pessoal, somente as CPIs federais, STF aí, 655-298. Há outras decisões, tá? Esse é um entendimento majoritário. Não há polêmica aqui. As CPIs, artigo 58, as CPIs têm previsão no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Elas têm poderes próprios de autoridade judicial. Pessoal, a CPI, ela funciona, ela opera, ela se instrumentaliza, ela age como se fosse um juiz togado. Aliás, por força do texto constitucional, ela é uma verdadeira autoridade judicial, tem poderes próprios de autoridade judicial. Além da CPI federal, então, também se admite a estadual, a ACO, Ação Civil Originária, número 730 do STF, por exemplo. Não é tão pacífico já agora esse entendimento. CPI do Distrito Federal, por quê? Porque tem poder judiciário. CPI não pode impedir a interceptação, não pode pedir, perdão, a interceptação telefônica. Sim, a interceptação telefônica só por autoridade judicial, né, pessoal? Quebra do sigilo ilegítima. Casos em que há violação ao direito de privacidade. CPI municipal não, porque não tem poder judicial no município, né? Tribunal de Contas não pode também. Isso é legal para concurso. Ministério Público, em regra, também não pode, diretamente. A regra realmente deve ser observada aqui, só autoridade judicial. Mas por exceção que a gente trouxe aí nos estudos, né, dos vários doutrinadores que a gente tem com carinho pesquisado para vocês, por exceção, cuidado, a um julgado do STF que por exceção admitiu a por requisição ministerial para dados bancários. MS 21.729, Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF, nesse caso, diz que o MP pode requisitar diretamente dados bancários quando houver investigação e envolver dinheiro público. Enfim, autoridades fazendárias, pessoal, não podem também. Fiscais, por exemplo, né, federais, estaduais, municipais, não. Lei Complementar 105/2001 permite a essas autoridades da Receita Federal que requisitem diretamente informações aí bancárias, dados bancários. Ok, parágrafo único. Somente se está sendo objeto de várias ADI. Ações declaratórias de inconstitucionalidade. Essas ADIs não foram julgadas. Aqui eu trago algumas notas de jurisprudência, né? Outro caso de intervenção ilegítima, inviolabilidade do domicílio, né? Outro caso, gravação clandestina. Todas essas hipóteses são taxadas